defumador, essa casa de nosso Senhor. Defumador, essa casa de nosso Senhor. Leva pras ondas do mar o mal que aqui possa estar. Leva pras ondas do mar o mal que aqui possa estar. A Umbanda, não resta dúvida, ela é originária da prática religiosa daquelas seitas africanas. Ela tem fundo todo básico do cristianismo e faz sincretismo, pratica sincretismo muito grande entre as entidades de Umbanda e a santidade católica. Mas, ao lado disso, ela ainda tem influência e nunca vai deixar de ter do candomblé. A Umbanda é uma prática religiosa de fundo cristão que prega, sobretudo, a caridade. E a caridade que tem um adágio muito, muito importante quando a gente diz que damos de graça o que de graça recebemos. Esse ponto da filosofia da casa, por exemplo, destrói qualquer momento que possa existir das pessoas pagarem pecuniariamente pelo bem recebido. Se você tem um pacote de vela para dar um dia, você dá de coração, você não dá porque a gente está pedindo, entendeu? Porque ninguém vai pedir. Você chega, dá uma coisa, é assim, não precisa ser cobrado. A Umbanda, ela tem por base a prestação da caridade, a cultuação da fé, da esperança, a pregação da fraternidade, da humanidade, do poder divino de Deus, que para nós na Umbanda chama o Pai Oxalá. Pai Oxalá. Este sabe tudo, faz tudo o que quer e nós não sabemos coisa nenhuma. Quando Oxalá fundou a Umbanda, Senhor Ogum tomou conta do Congá. Veio Oxum, veio Inhansã, veio Emanjá, veio a Jurema para trabalhar. A caboclada iluminou todo o terreiro e Oxalá abençoou. Oi Saravá, seu sete espada, nesse terreiro ele é o protetor. As características das entidades da Umbanda são figuras típicas que viveram aqui no Brasil. Nós temos as linhas, nós temos ao todo, nós somos 7 linhas, correto? Que seguem os 7 orixás que na Umbanda são cultuados. Tem até algumas Umbandas que tem mais orixás do que esses 7, alguns, claro, solução do candomblé. Mas o que acontece? Todas essas linhas da Umbanda, elas têm uma coisa bem forte com o Brasil, com certeza. Podem ser espíritos até que a gente possa dizer estrangeiros, que já tiveram encarnação em outros países e outras coisas, né? Então o que acontece? As 7 linhas. Nós temos os caboclos, que são representados pelos índios, tanto que as imagens dos caboclos elas são índios, com vocais, são caciques, são pajés, são magos, são bruxos. E os pretos velhos também, que são os escravos, os antigos escravos que ficaram aqui, que trouxeram vamos dizer assim, trouxeram sua cultura, né? Da África, que vieram para o Brasil, tanto que os próprios nomes dessas entidades identificam muito com essa cultura africana. Nós temos também as crianças, no caso, né, a linha das crianças, que são os nomes, a maioria das crianças tem um nome diminutivo de pessoas comuns, tá? Diferentemente do candomblé, que o candomblé usa outros nomes, como Estrela, a Umbanda geralmente é Joãozinho, essas coisas. Então, e temos uma linha que vai se dividir em outras linhas também, umas sublinhas, vamos dizer assim.
são a linha dos Exus. E, por fim, no caso, os caboclos, vamos dizer assim. Os caboclos, eles vão dividir entre essas 7 linhas principais da Umbanda, que nós vamos ter a linha dos Oguns, a linha de Oxóssi, a linha de Xangô e a linha das águas, que são representadas por todos os orixás e abás, que são as mulheres. Iemanjá, Oxum, Nanã e Inhaçã. Sendo que no Candomblé, se não me engano, tem umas 2 ou umas 3, né, que se dividem nas qualidades. E na Umbanda nós temos um orixá que ele é pouco cultuado. Em alguns centros vão cultuar, que é o Oxumaré. O Oxumaré, na verdade, pra gente vai ser um orixá feminino, sendo que pro Candomblé ele é um orixá metá, né? Uma coisa assim, meio homem, metade mulher. Entendeu? E são essas 4 linhas que essas 4 orixás vão representar a Falange das Águas, que é tida como uma das linhas principais da Umbanda. Todo mundo que é um médium de Umbanda, ele vai ter essa característica dessa linha das águas, vai ter uma entidade representando essa linha das águas. Deu meia-noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada da sua gargalhada tranca-rua apareceu. Ele é o danado da sua gargalhada que tem pé, e tranca-rua é só pedir que ele dá. A linha dos Exus, no caso os povos de ruas, é muito vasta. Por quê? Nós temos várias sublinhas que vão se dividir entre malandros, marinheiros, Exus mirins e que mais? Ciganos também, que ciganos às vezes são povos de rua, são tidos como povos de rua, mas às vezes tem uma linha separada para esses povos. Essas entidades, vamos dizer assim, eu acho um cúmulo associar eles com a figura do capeta, do demônio, do cão. Eu acho isso muito errado, porque eles não são assim, entendeu? Eu acho que Deus nos permite ter uma energia boa, que os Exus e as Pombagiras eles ganharam essa fama porque ele é um povo, a história desse povo, ela vem dizendo que é um povo que tem a ligação entre o bem e o mal. Eles conseguem transitar nessas 2 linhas numa boa, sem serem percebidos, vamos dizer. Elas foram sincretizadas muito com o demônio. Tanto que as pombagiras e os Exus, eles têm essa fama. Pombagira de prostituta, pelas imagens de seios de fora, e saia levantada, às vezes quase sem roupa, quase pelada, entendeu? Por exemplo, o próprio Tranca-Rua, a gente encontra imagens que tem um pé de boi, um chifre. Isso é uma coisa criada pelo próprio povo, porque na verdade não é assim, entendeu? É muito preconceito, sendo que são espíritos altamente auxiliadores, de grande energia, porque eles transitam, eles estão mais presentes no nosso dia a dia do que os outros. Eles servem como o nosso caminho, como dizem que Exu é caminho, Exu está no meio do caminho, vamos dizer assim, ele está ali para auxiliar a gente no nosso dia a dia. terreiro, quando abre, ele abre com um crivo de pontos cantados. Todos eles têm significado. E
o nosso guardião-mor, que é tranca-rua. Tranca-rua. Nós abrimos e fechamos com tranca-rua. Então trabalhamos com esse povo em todo momento da radiação. Trabalhamos, os velhos trabalham quando precisam. Não há uma exclusividade, assim, um dia de Exu. Vamos dizer, nós temos um ritual que é salvar primeiramente Oxalá. Deu para abrir qualquer gira, a gente vai chamar Oxalá, porque Oxalá é o nosso, como se fosse nosso, como se fosse não, é o nosso Deus, entendeu? Só que a gente bota nomes diferentes, entendeu? Oxalá. Então a gente vai cantar para os Oxalás, nós vamos chamar os Exus, claro, para poder segurar a gira, para não deixar aquela energia ruim entrar, só energias positivas, que eles vão filtrar essa energia. E nós vamos chamar, dependendo do dia que for, dependendo da gira que for, os caboclos, as crianças, os pretos velhos, etc. Isso vai ter um apanhado de pontos para determinar cada um deles. Ela vai entrando por hierarquia. O primeiro sempre a vir é o dirigente da casa. Ele sempre vai vir em seguida dele, né, a ordem da casa. Correto. Os mais novos são os últimos a incorporar. Então nós vamos ter sempre o dirigente, o segundo que vai estar junto com o dirigente, e nós temos também uma pessoa que não vai incorporar para poder estar auxiliando as entidades incorporadas, entendeu? E na gira, ao decorrer da gira nós temos, depois da incorporação, os pontos cantados, que são os pontos de firmeza, para poder segurar os guias nos aparelhos mediúnicos, no caso os médios, né? E nós vamos ter também a questão da bebida e a questão do fumo. Tudo isso tem um simbolismo. Então a questão mais fácil assim seria da cerveja. Por exemplo, para Ogum. Ogum, como é filho de Iemanjá, então Ogum, a cerveja para ele vai representar as ondas do mar. E a fumaça, no caso, são as nuvens. Isso tudo tem uma energia aí pairando, tem um fundamento, vamos dizer assim. Entendeu? Para essa entidade trabalhar dessa forma. A mesma coisa são com os pretos velhos, a representação do cachimbo, a representação da bengala, a representação do próprio café. No momento da gira, a mesma coisa, o mesmo procedimento. Nós pedimos autorização ao Oxalá para encerrar a gira, no caso, para os Exus protegerem a ida desses guias, no caso, não deixar nenhum resquício, nenhuma energia negativa que fica, porque sendo uma troca de energia, a gente não sabe qual é a energia que a gente está trocando. Às vezes chega uma pessoa para se consultar com uma certa entidade que está com uma energia meio assim negativa, que essa entidade vai tentar purificar, então acaba ficando com a gente. Então quando a gente canta para os Exus é justamente para limpar aquela energia no final. E depois a gente canta, no caso, para a nossa cabeça, para o nosso Ori, que é para firmar ele. Geralmente a gente tem vários símbolos que são as energias, no caso o banho, principalmente na preparação do médium. O médium vai tomar um banho de certas ervas, ervas determinadas pelos orixás, pelas entidades, para poder fazer a purificação do aparelho, entendeu? Entre essas nós temos o resguardo também, resguardo que é sempre bom um dia antes, ficar sem praticar sexo, sem beber, essas coisas assim. Tudo que possa infligir, que gaste da sua energia espiritual, vamos dizer assim, porque é uma troca de energia que a gente faz. Então essa energia tem que estar guardada dentro de você. Então, depois que se você quiser fazer, quiser beber, fazer sexo, não tem problema nenhum, mas antes tem que estar limpinho. Isso é geralmente a nossa vela para o anjo da guarda, que é o nosso protetor, para iluminar os nossos caminhos diante dessa incorporação, para deixar uma incorporação mais limpa, mais clara, mais positiva, porque é luz. Entendeu? A vela vai representar a luz, a água vai representar o alimento do espírito e outras coisas, que no caso da gira. Nem todos os médios eles vão trabalhar com todas as linhas. Vai ter alguns que só trabalham com 3 linhas. Tem outros, não sei se são sortudos ou são azarados, que vão trabalhar com as 7. Vão ter mais trabalho, entendeu? Sou sortudo, vamos dizer assim, não sei se as pessoas vão achar que é sortudo. Bom, a gente trabalha com os falangeiros, com os representantes dessas linhas. Eu, dizendo assim, eu como médium de Umbanda, né, em desenvolvimento, porque a gente não para de desenvolver nunca, a gente nunca é feito, a gente está sempre em desenvolvimento. Eu queria até falar os nomes das entidades, no caso.
que seriam, né, representando a linha de Ogum, que é uma das linhas que são, no caso meu seria Ogum Rompimato. No caso a linha de Oxóssi, que seria a linha dos caboclos, seria o caboclo Tupinambá. Representando a linha de Xangô, seria o caboclo Sete Montanhas, ou boiadeiros, que algumas pessoas nessa linha têm boiadeiros. A das crianças seria, no caso, Joãozinho das Matas. A dos pretos velhos seriam a do pai Joaquim de Aruanda. A dos povos de rua, que no caso, vamos dizer assim, seria o Exu Tranca-Rua. Entendeu? Aí tem 7 linhas, comigo pelo menos tem 7 linhas. Tem gente que não tem já essas 7 linhas.